caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com ninguém. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Alivie amor onde esteja, sorria quando puder, que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com ninguém. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Coro de preces. O pobre homem que desanimara e se pusera à beira do caminho, contando pedra, nuvem, charco, espinho, enrodilhado e pensamento vão. O céu determinou que ouvisse a natureza e ele escutou, de alma surpreendida, vozes a sussurrar entre as forças da vida, elevando-se a Deus em forma de oração. Dizia a luz dos cimos resplendente: Pai de eterna bondade, sinto a luta abismal das vastidões soturnas. Trago em mim o clamor dos que gemem nas furnas, do sereno esplendor da alma a que me levas. Envia-me, Senhor, a dissipar as trevas. O vento anunciou, traspassando a ramagem, Deus da piedade imensa. Vejo ao longe a aflição de enorme caravana, encharcada de pó,
na canícula insana. Envia-me, Senhor, a envolvê-la de perto. Desejo amenizar o calor do deserto. A fonte murmurou no ápice de um monte. Pai de infinito amor, dói-me fitar no solo aspereza e secura, comunicando fogo à lavoura insegura. Envia-me, Senhor, dos cárceres da serra, para descer ao vale e defender a terra. A pedra suplicou de elevada montanha. Pai de misericórdia, observo da rocha a que me agarro, homens construindo em vão sobre leitos de barro. Comove-me a notar tanto esforço infecundo. Envia-me, Senhor, a cooperar no mundo. A árvore pedia para seguir além nos próprios frutos, de maneira a servir dia por dia, tanto a fome dos bons quanto a gana dos brutos, sentindo em si que a natureza era um hino ao trabalho, entretecendo paz, alegria e agasalho, a consumir-se em preces de louvor. O pobre homem que desanimara sentiu sede de agir e transformar-se em centelha de amor. Então, voltou a fé, alçando a fronte e contemplando os céus de horizonte a horizonte, gritou forte e feliz: envia-me, Senhor. Senhor Jesus, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que sememos amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, luz onde haja escuridão e alegria onde houver tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu procure consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. É dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, é amando que seremos amados e morrendo é que nasceremos para a verdadeira vida. Que a vossa luz, Senhor, nessa noite de paz iluminativa, conforte os nossos corações no desejo de encontrarmos um dia com os nossos entes queridos, amados, que aqui na terra nos passou para outro plano. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens da boa vontade de Deus, que assim seja. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Estamos aqui no Centro Espírita Centelha Divina com mais um feixe de luz para espalhar para a humanidade. Quero primeiro, antes de adentrar na nossa palestra de hoje, que é a propagação do cristianismo, eu quero falar a respeito do dia de ontem, que as pessoas comemoram o dia de finado. Meus queridos e amados irmãos, não existe finados. Nós somos seres criados para a eternidade. A única coisa que desprendemos de nós é o corpo. O corpo nada mais é do que um veículo que nós usamos para a nossa caminhada nesse nosso planeta. Então, meus amigos e irmãos, não devemos, então, de maneira alguma, ter esse apego incrível com o nosso corpo. O nosso corpo são vestes. Nós sempre agradecemos ao planeta Terra, porque quando nós chegamos aqui, ele nos empresta um corpo. Mas quando nós voltamos, nós devolvemos o corpo. Ele não serve mais para nada. Ele vai se desintegrar e volta a compor o fluido do cosmos. Então, não podemos de maneira nenhuma pensar em lamentar, em chorar a partida de um ente querido nosso. Lamentamos a saudade. Choramos até de saudade, não
porque as pessoas dizem que morreu. Ninguém morre. Nós somos seres criados para a eternidade. Isto foi o que Jesus nos passou. Hoje nós vamos falar sobre a propagação do cristianismo. Ora, antes, porém, da chegada dele à Terra, os capelinos já propagavam, já fazia a propagação. Eis que virá um Messias, irá trazer uma boa nova para a humanidade. E ele começa então a mandar os avatares, como mandou o nosso irmão Confúcio ali na China, Forri, Confúcio, Lao Tse e outros. Também na Índia, ele enviou Krishna, Sai Baba, que também propaga até hoje, mas o Krishna e outros avatares ali da Índia, como Buda, são enviados de Jesus. Ele manda vários emissários dele ali na Judéia, como tem Isaías, Elias, Jonas e muitos outros. E depois vem o Moisés. O Moisés é que vem trazendo para todos nós mandamento da lei de Deus. Naquele exato momento em que Moisés estava no Monte Sinai, ali estava Jesus junto com o mensageiro de Deus, que é Jeová, Javé. Ali ele estava trazendo para Moisés os mandamentos de Deus. Moisés administra aquilo até a sua partida. Mas nós vamos falar da chegada de Jesus, que todos esperavam, e a maior parte dos hebreus, dos judeus, que eram orgulhosos, vaidosos, apesar de ter certeza de Deus único, mas ele esperava Jesus na corte, não na manjedoura. E Jesus vem na manjedoura. Naquele instante em que Jesus vem, a gente observa que uma luz se forma, uma estrela de alta grandeza se forma em cima acima da manjedoura, ali em Belém de Judá. Ali eram os espíritos, os grandes anjos, os arcanjos que estavam ali iluminando o governador do nosso planeta Terra, que vinha incorporar entre nós para trazer a lição que nos dá acesso aos mundos felizes, ao reino de Deus. Dali Jesus cresce no trabalho normal, mas desde os 12 anos que Jesus era um ser diferente, ele já discutia ali no templo com os doutores da lei, ele já passava as normas, e quando alguém falava alguma coisa, ele dizia que estava ali fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Jesus cresce totalmente diferente das outras crianças, porque a partir dos 13 ele já meditava subindo das montanhas e já falava com o Pai. Ele já se desdobrava. E ao chegar aos 30 anos, Jesus deixa tudo e vai então começar o seu missionário. Ora, Jesus vai visitar a Judeia. Depois ele volta a Galileia. Alguns dos sacerdotes questionam com ele: "O que faz aqui, Galileu?" E ele diz que estava ali para implantar o reino de Deus. E eles acharam graça, ele sorriu, porque ele não sabia que aquilo ali era um espírito Cristo. Era Jesus, o organizador do planeta, e que tomou sobre suas mãos todos nós, como as suas ovelhas, totalmente desgarrada e perdida. Então, Jesus começa a sua pregação, forma o seu apostolado. Ele vai ali ao João, que vinha trazendo notícia: "Eu sou aquele que vem anunciar a vocês a vinda desse ser tão importante, que é aquele que vem abrir os caminhos
para a elevação de toda a humanidade. Esse homem, ele é tão poderoso que eu não sou capaz de lhe tirar as sandálias. E Jesus aparece e pede a ele que mergulhe na água. E ele diz que não, porque Jesus era maior do que ele. E Jesus diz para que se cumpra o que está escrito, que ele fizesse. E ele então fez. Dali para frente, Jesus começa a sua organização, os seus discursos, as suas palestras, subindo nos que Jesus tinha como templo os montes, os vales e os lagos. Jesus nunca procurou templos suntuosos, templos de ouro, templos de prata, templos de mármore. O templo de Jesus era no deserto, nas montanhas, nos vales e nos lagos. E aí Jesus começa então a sua pregação. Jesus começa a ser perseguido e todos os seus apóstolos tinham medo da perseguição, porque ainda não tinham os conhecimentos que tinha Jesus. Até a sua hora, que é exatamente a hora em que Jesus vai para a Judeia para ser triturado, crucificado. Antes, porém, ele se encontra ali no Horto das Oliveiras, que era um sítio de um dos amigos, e ali é que ele conversa com todos os seus apóstolos. Porque quando ele orava, que voltava da sua oração, todos estavam dormindo. Como nós humanos, ainda continua sonolento, dormindo, sem saber para onde vai, sem saber o que é que quer. Mesmo tendo Jesus diante de nós, nos guiando, ainda estamos parados. É necessário que a gente acorde. É necessário que a gente comece a meditar. É necessário que a gente comece a orar e a instruir para poder galgar aquilo que Jesus nos disse que iríamos conseguir. Então, meus queridos e amados irmãos, é nessa noite que Jesus é preso. Jesus é julgado por dois homens totalmente prepotentes, que chamavam Anás e Caifás, genro e sogro. Totalmente arbitrário. E dessa feita, entrega Jesus depois a Herodes. Herodes, como não tinha essa competência de o condenar, manda-o para Pôncio Pilatos, que ao chegar em Pôncio Pilatos lembra do que disse a sua esposa: não faça nada com esse homem, não se meta na vida dele. Então, quando Jesus é questionado por Pilatos, ele pergunta se tu és rei, e Pilatos diz: que diz tu com os teus lábios? Mas ele disse assim: tu és rei do judeu? Diz tu com os teus lábios. E ele volta e diz: mas tu és rei? Rei eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Por que não é deste mundo? Porque o reino de Jesus é o reino de Deus, é o reino da transformação moral do ser humano. E esse mundo não nos dá essa oportunidade de transformar moralmente, espiritualmente, para galgar os mundos felizes nas moradas celestes do Pai. Então Jesus vinha trazendo isso para todos nós. E naquela hora, o Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Ora, veja como acontece todo esse cenário diante de nossos olhos hoje. Jesus é levado à cruz. E 3 horas ele fica na cruz e se despede do seu corpo e é colocado em uma sepultura que ele não tinha, que era do Zé de Arimateia. E lá na noite de sábado, aquela tampa da sepultura ela cai e aquele fogo sai da sepultura. Exatamente a desintegração do seu corpo. E Jesus, no outro dia, aparece no jardim, nesse mesmo lugar, visto pela Maria de Magdala. Então, meus queridos irmãos, Jesus volta aos seus apóstolos. Encontra todos eles já naquela coisa de, tá vendo, acabou tudo,
vamos voltar às nossas pescas, tal, é quando ele aparece e adentra a casa do Pedro, dizendo que ele estava ali. É quando ele adverte ao nosso irmão que queria pegar nas chagas de Jesus. E Jesus mostra a ele: Tomé, eis as minhas chagas, toque em mim. Ali estava Jesus entre nós. Jesus fica 40 dias aparecendo sempre entre os seus apóstolos. Nós sabemos que nós somos imortais. Temos o corpo perispiritual. E Jesus deu essa demonstração de aparecer diante dos nossos olhos no seu corpo perispiritual naquela época. Jesus ali na beira do mar da Galileia, ele nos passa aquilo que era certo para que a gente fizesse. Ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele ia voltar à casa do Pai, estaria conosco por todos os séculos e que nós fôssemos de dois em dois pregando o seu evangelho, né? No mundo inteiro, que nós tivéssemos coragem. E foi daí que os apóstolos começaram a ter a coragem até de ser morto em nome da causa cristã. Até ali, eles pregavam a doutrina do crucificado, até que um dia, perseguido por um jovem que era doutor da lei, eles assustaram-se e nessa coisa toda, aquele jovem consegue apedrejar um outro jovem que chamava-se Gesiel, mas naquela hora ele conhecia como Estevão, que era irmão da sua noiva. Depois ele se separa da noiva, mas não conseguiu ficar quieto e volta a buscá-la. Quando ele encontra, ela já está totalmente cristificada. Ela era cristã e estava tuberculosa. E ele chorava dizendo que amava e que ela voltasse. E ela dizia que não podia mais. Ela dizia que agora era cristã. E aí pede, Paulo, Saulo, vou lhe pedir por último, abrace-me. E ele abraça, e nesse abraço que ele dá, ela desencarna. Ele então pergunta quem foi que colocou ela nessa religião, nessa seita desse feiticeiro crucificado. Então Zacarias diz que foi Ananias, o senhor que morava ali em Damasco. E Saulo se organiza com seus soldados e vai para perseguir e matar aquele homem. E na estrada de Damasco ele encontra com Jesus. Olha só a atitude desse jovem. Quando ele encontra com Jesus, naquela hora sublime, que ele estava pensando exatamente na noiva dele e no irmão dela que ele tinha matado. Então, uma nuvem de luz cai sobre ele e ele fica totalmente cego pela grandeza da luz e ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta então: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, o crucificado. E ele diz: que queres que eu faça, Senhor? Jesus disse: levanta e vai procurar Ananias em Damasco. Ele despacha o seu soldado e vai com um só. Fica numa hospedaria, chora a noite toda e de manhã Ananias aparece. E ele pergunta: quem está aí? Sou eu, Saulo. Aquele que você procurava. Eu sou Ananias. E ele pede perdão, chora, chora, chora e diz que ele não se via mais para nada. E Ananias diz que não. O Senhor disse que ele seria um dos grandes entre nós, mas ele disse que não, porque ele estava cego. E Ananias então diz, ele pede para que eu tire as escamas dos seus olhos, coloque os seus 2 dedos e Saulo volta a enxergar. Naquele instante ele pede a Ananias que não mais chame de Saulo, e sim de Paulo, porque Saulo era prepotente, mas Paulo era pequeno. É esse homem,
essa grandeza de homem que vai procurar Gamaliel. Gamaliel o ajuda. Gamaliel passa todos os escritos do Mateus da época e ele torna-se um verdadeiro seguidor de Jesus. Ele volta, faz um grande discurso lá em Damasco. Sadoc tenta prender e ele foge. Ananias coloca ele numa cesta e joga ele do muro. E ele cai do outro lado, vai embora. Ele vai parar exatamente na Judeia. Ele vai direto para a casa dos pescadores, para a casa a casa do caminho dos pescadores, onde Pedro ficava, com os apóstolos. E aí, ele é levado por Bartolomeu, eles não acreditam que Saulo tenha se transformado, e Bartolomeu diz que sim. Ele agora não é mais Saulo, agora é Paulo. E é esse que vem propagar a doutrina do Cristo. É esse que faz reviver a doutrina do Cristo. Essa figura que passa então a propagar o cristianismo com toda eficácia. Essa figura que é levada à Ásia para que não fossem mortos pelos hebreus e seus contemporâneos. Ele deixa de ser o doutor da lei, volta a ser um tecelão. Ele vai pregar o cristianismo com toda a força de sua alma, provando que Jesus está entre nós e que Jesus está vivo, nos guiando para toda a eternidade. Ele então sai a pregar da Ásia, ele vai por toda a Europa e ele leva o cristianismo até Roma, aonde ele, Pedro e outros cristãos foram mortos depois. Mas ele deixa a marca do Cristo em todos os lugares que ele andou. Ele chegou ao ponto de dizer que ele não falava, mas Jesus falava nele, que ele não vivia, mas Jesus vivia nele. Em verdade, eu vos digo, eu e Jesus somos um, porque eu penso como ele. E ele está em mim e eu estou nele. Era esse grande apóstolo do Cristo que vinha trazendo para nós a doutrina do Cristo e colocou esse nome de cristianismo, porque vinha de um Cristo. Esse ser grandioso que deixa a sua marca e com a sua coragem, todos aqueles apóstolos teve coragem de ir também para o morredouro. Cada um deles que partiram para pregar foram sacrificados. Último, dois que ficaram foi João o Evangelista, que quase 100 anos da sua existência terrestre, Jesus aparece a ele e dá a ele o último dos acontecimentos que ia acontecer na Terra, que é o chamado Apocalipse. Jesus pega e diz, vai João, e entrega aos teus irmãos o que está para acontecer. Esse João depois desencarna e mais tarde, quando a doutrina do Cristo tinha sido totalmente desviada, houve um grande desvio. Enquanto estava com Constantino, Focas e outros, ia seguindo bem a doutrina de Jesus. Mas depois que passaram para os bispos de Roma, a coisa começou a mudar. Mudar totalmente, por quê? Porque o homem é vaidoso, é orgulhoso, o homem é prepotente. Toda vez que o homem chega no poder, seja religioso, político ou econômico, ele muda as suas atitudes. E os bispos de Roma já pensavam que eles podiam dominar. Então, primeiro, eles criaram o papado e colocou o homem para dirigir todos os pensamentos de Deus. Ninguém pode, nem Jesus fez isso. Jesus trazia o que o Pai lhe deu. Jesus não podia falar pelo Pai dizendo, eu falo por ele porque eu... Não, ele falava aquilo que o Pai lhe deu para falar. E aí houve essa coisa que já foi um freio. Logo mais tarde, os bispos de Roma começaram a santificar os homens e fazer altar. Jesus não teve altar, Jesus não teve templo, Jesus teve amor.
Porque Jesus já dizia, como também falou Paulo de Tarso, fora do amor não há salvação. O amor é a caridade. O amor é o bem maior. Só o amor que você pode alcançar o reino de Deus. Se não for por via do amor, você não vai conseguir assim tão fácil. Jesus nos recomenda que ame nosso próximo como nós mesmos e Deus acima de tudo. O Paulo diz que fora do amor não há iluminação ou salvação, como quer dizer. Então, meus amigos, depois desse grande desvio da igreja, começar então, em vez de pregar o evangelho do Cristo, em vez de mostrar o amor de Deus por nós, eles começaram a mostrar a perversidade. Aí colocaram a heresia, colocaram a desobediência se não os seguisse, colocaram a confissão articular e colocaram a hóstia como o próprio corpo do Cristo. Olha quantas coisas eles fizeram! E Jesus não trouxe nada disso que perturbasse o caminho, a estrada do ser humano. O que foi que Jesus nos mostrou? O amor. Jesus disse que nós deveríamos olhar para o caído da estrada, que nós deveríamos curar suas enfermidades, que nós deveríamos levar o pão do Espírito e também o pão do corpo, e que desse cobertor ao que está descoberto, que desse de comer aquele que está com fome, de vestir aquele que estava nu. Jesus mostrou a sua simplicidade e a sua grandeza. E o que foi que fizeram, então, os bispos de Roma? Triturar os seus irmãos? Ora, meus queridos e amados irmãos, eles colocaram guilhotina, eles colocaram forca, eles colocaram fogueira, mas não colocaram Cristo no coração dos homens. E o que é que então Jesus faz? Jesus coloca os seus apóstolos à reencarnação. Nós tivemos o Agostinho, o Paulo, nós tivemos o Francisco de Assis, que é o evangelista, e muitos outros nós tivemos. Alguns desviaram, como aquele que Jesus mandou para o Oriente Médio, e outros tiveram a humildade e a grandeza de mostrar o Evangelho de Jesus. O Francisco de Assis nasce de família rica, ali na Umbria, na cidade de Assis, filho de Pedro Bernardoni. E de repente, aos 18 anos, ele encontra com Jesus, quando ele estava no exército, quando ele volta do exército. Ele encontra numa situação que um jovem da idade dele faria diferente, quando parece um leproso. Ele passa pelo leproso e ele ouve uma voz: por que não abraça teu irmão? Ele vai lá, abraça, beija-o, e quando abre os olhos era Jesus. Ele pensou que estava louco, mas ele se tornou um grande apóstolo do Mestre. Ele mostrou a grandeza de se cuidar do outro, ao ponto de não matar nenhum inseto e chamar todos de irmão. Logo depois, quando essa figura desencarna, há confusões, há mudanças. Aparece então o Fernando de Bulhões, na figura de Antônio de Pádua, para defendê-lo e para fazer as suas palestras, e que vai pedir ao Papa para que conserve o trabalho de Francisco. Mas logo depois se perdem, se misturando com tudo isso que aí se encontra. E Jesus toma as suas providências mais tarde. Esse período da besta começa em 600 e pouco, termina em 1700
1870. 1870. É quando Jesus, então, sempre convocando os seus amigos espirituais, ele convoca o Allan Kardec, aquele que encarnara na Gália antes, 500 anos, ou 50 anos antes da vinda do Cristo. Depois ele reencarna em Roma como Cornélio. Ele então vai para fiscalizar Jesus, se torna um grande cristão. A ponto de Jesus dizer que nunca viu tanta fé em um homem que nem dali era. É esse que vem soltar Jesus, que Jesus não aceita. E mais tarde, ele vem para reacender o cristianismo de Jesus. Porque Jesus prometeu para todos nós, na praia da Galileia, que enviaria o Consolador. E é ele que volta na figura ilustre do Espírito de Verdade e procura o Allan Kardec para codificar a sua doutrina. Aí nasce, em 1857, a doutrina do Consolador, a doutrina espírita, a doutrina que vem resgatar o cristianismo de Jesus, a doutrina que será a solução das religiões do futuro, a doutrina que é o pão do Espírito, que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, celeiro do mundo, irá espalhar no mundo inteiro para matar a fome de justiça, a fome do cristianismo, do coração dos homens. É desta maneira, meus irmãos, que nós devemos propagar o cristianismo de Jesus, na sua grande eficácia, mostrando a sua grandeza, mostrando que Deus não nos castiga, mostrando que Deus nos ama e que nos dá milhares de oportunidades e que nenhum pai iria colocar o filho na mão dos seus adversários. E outra coisa também, Deus não criou o mal é o nosso pensamento ruim. Deus não criou nenhum adversário, o adversário é a mentira. Porque a verdade constrói, mas a mentira destrói. Deus, este ser maravilhoso e grandioso, que nos aguarda a todos, colocando para todos nós Jesus como pastor único desse grande rebanho. E nós, meus queridos irmãos, devemos ter seriedade. Não é só o pão do corpo que nós precisamos espalhar entre os nossos irmãos. Quantos ricos, abastados do vil metal e do ouro, não está passando fome e sede de justiça e de amor? Quanto deles não tira sua própria vida, porque aquilo que está em suas mãos não lhe dá sustento para continuar a sua existência, cumprindo a sua prova e a sua expiação. Pois temos que ter coragem, meus amigos. Temos que ter coragem em fazer aquilo que o Saulo nos pede que faça. O que é que Saulo nos pede? Ele diz que nós devemos pegar a nossa cruz de renúncia. Essa cruz de renúncia é a cruz que nós devemos pegar para poder seguir o Cristo com muito amor e com muita garra. Nós não estamos aqui em férias, não estamos aqui para gozos materiais, nós estamos aqui para crescimento espiritual. Vamos deixar, meus queridos e amados irmãos, vamos deixar de cultuar aquele Deus que a gente não conhece e cultuar o Deus que está em nós, o Deus que está em cada um de nós, esse Deus da construção do universo. É a causa primeira de todas as coisas e nós somos efeito dessa causa. Deus é a luz e o amor e nós somos a imortalidade, alma, criada por Deus. Pois, meus amigos, esta doutrina do Cristo é de uma grandiosidade, mas infelizmente
os seres humanos, nós, no nosso passado, dividimos o cristianismo, fizemos barbaridade, matamos em nome de uma e de outra igreja, protestante e outras. Nós fizemos barbaridade, fomos nós, e que hoje estamos aqui consertando nossos erros, hoje estamos aqui pregando o cristianismo de Jesus, hoje nós estamos aqui querendo renunciar àquilo que não nos serve. E daí, nós, depois de 2020 anos, vimos bater a nossa porta as grandes transições para adentrarmos ao planeta em regeneração. E a primeira da que a gente possa enxergar com nossos próprios olhos é o vírus do Corona-19. Este é exatamente um dos pontos que nós chamamos de transição do planeta. A transição do planeta, meus amigos, é o despertar de cada homem para que eles possam se modificar e adentrar ao planeta em regeneração. E aí, como nós somos desobedientes, está aí em nossas portas esse vírus, que naturalmente deverá levar 2/3 do planeta Terra. Mas não é castigo, é ensino, é aprendizado, porque Deus é amor. Deus não nos deixa só. Cada planeta tem um Cristo, e o nosso é Jesus, que nós conhecemos, que nasceu ali na Galileia para nos trazer essa felicidade e nos guiar a todos em caminho da nossa redenção. Nós, breve, com certeza, estaremos em um planeta em regeneração. Vamos começar a amar ao nosso próximo. Vamos começar a amar aqueles que nós achamos que são nossos inimigos. Vamos proteger o nosso planeta, a nossa fauna, a nossa flora, os nossos rios, os nossos lagos, a nossa atmosfera e o nosso planeta. É a nossa casa planetária, porque Jesus nos diz que a casa do Pai tem muita morada. A casa do Pai é o universo e a morada são as galáxias e os planetas. Meus amigos, meus irmãos, as portas se abrem para que todos possam. Não depende de dinheiro para que nós possamos fazer o bem. Não depende de dinheiro para que nós possamos amar o nosso próximo. Não depende de dinheiro para que a gente possa levantar os nossos irmãos caídos que estão ali debaixo dos viadutos, debaixo dos pontos de ônibus, debaixo das pontes, os moradores de rua. Por que, meus irmãos? Elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e vamos pedir pelos nossos irmãos que estão no leito da dor em todo o planeta Terra. Vamos pedir pelos nossos irmãos equivocados das cadeias das penitenciárias que estão aí nesse jugo. Vamos pedir pelos nossos irmãos políticos para que eles possam andar nas veredas da realidade, para que eles não possam de maneira nenhuma fazer o que eles fazem nesse desvio de sua conduta. Meu amado Senhor, te pedimos que o nosso planeta, o nosso Brasil, seja fortalecido por ti e por Ismael, que é o nosso governador espiritual, iluminando os nossos governantes de Estado e o governo federal, todo o Congresso e o Supremo, para que a moral se faça presente, que nós não conseguimos ainda enxergar, que ela se faça presente no coração dos homens, e que nunca, meu bom e amado Jesus, essa coisa, segundo diz Emmanuel, chamado comunismo, entre nesse país tão maravilhoso, porque aqueles que não acreditam em Deus não tem nada para nos dar de bom. Nada, nada. Então, meus amigos e irmãos, seja qual for segmento religioso que você esteja, busque encontrar com Jesus. Busque encontrar com Jesus. Se alguém lhe disser algo que não está na realidade, não siga, porque Jesus está à sua disposição. Está à disposição de todos nós. Jesus
é o nosso caminho, é a nossa verdade. Jesus é a luz que ilumina a nossa estrada da nossa redenção. Jesus é o pastor das ovelhas. Vamos então pedir por todos aqueles que desencarnaram de Covid e de outras desencarnações, que ele seja acolhido nas colônias espirituais, pela grandeza e pelo amor do nosso Pai Celestial, porque as ovelhas que estiveram e que estão sob os teus cuidados, Mestre amado Jesus, não se percam, porque tu é o pastor de todos nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua presença em nosso coração. Muito obrigado, Jesus, pela tua grandeza e pelo teu amor. Ó Mestre, fizeste de cada um de nós a tua igreja. E nós aqui estamos caminhando na vereda da vida para esse grande encontro contigo, Senhor. Quero agradecer ao grande arquiteto do universo por tudo isso, por ter nos criado simples e ignorante e nos dado toda a possibilidade de um dia estarmos alcançando a angelitude plena do Espírito puro e perfeito. Quero agradecer a todos que me ouviram. Quero dizer a vocês que não se preocupem com os que já desencarnaram. Orem por todos eles. Desencarnar não é morrer. O corpo perece, mas o espírito se vai para as grandes moradas do Pai. Orar, sim. Lamentar, não. Deus sabe tudo que Ele faz, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é amor. Então, meus irmãos, vamos cantar. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu embarquei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que Deus ilumine toda a humanidade, e que Jesus, o nosso querido e amado Senhor, ilumine o Brasil
coração do mundo e pátria do Evangelho, com toda a sua população. Que assim seja.